Em uma câmara selada sob o Templo de Karnak, em Luxor, no ano de 1923, uma equipe de arqueólogos franceses liderada por Pierre Lau fez uma descoberta que os deixaria profundamente perturbados. Não se tratava de ouro, joias ou sarcófagos de faraós. O que encontraram era algo muito mais desconcertante. Uma série de papiros antigos que descreviam rituais religiosos ligados à fertilidade e à sexualidade sagrada, conduzidos por sacerdotes e sacerdotisas do Templo de Amon-Ra. Os textos mencionavam práticas simbólicas de natureza sexual, tão incomuns que até mesmo os arqueólogos da década de 1920, acostumados a desafios morais e culturais em suas escavações, ficaram impressionados. Esses papiros foram catalogados, fotografados e selados, sendo guardados nos arquivos do Museu do Louvre, sob a classificação de material sensível, acesso restrito. Por mais de 70 anos, seu conteúdo permaneceu oculto, até que, em 1996, uma edição acadêmica limitada foi finalmente publicada. O motivo do atraso é compreensível. Os textos revelavam aspectos do Egito Antigo profundamente diferentes da imagem idealizada de uma civilização nobre e mística. Eles mostravam que, dentro de certos contextos religiosos, existiam rituais simbólicos de união carnal, fertilidade e morte, realizados de modo sistemático e ritualizado. Práticas que, para os padrões modernos, soam inquietantes, mas que para os antigos egípcios tinham caráter espiritual e cósmico. Esses registros desafiaram séculos de interpretações românticas sobre o Egito, revelando uma cultura onde o sagrado e o físico se entrelaçavam de forma inseparável. Hoje, vamos explorar esses textos esquecidos e compreender como a visão egípcia da sexualidade e da vida espiritual diferia radicalmente da nossa. Prepare-se. O que está por vir pode mudar completamente a forma como você enxerga esta civilização milenar. O ritual de Min é considerado um dos mais antigos e enigmáticos cultos do Egito. Min era o deus da fertilidade masculina, da virilidade e da reprodução, uma das divindades mais veneradas desde o início da civilização egípcia. Ele era representado sempre com o braço erguido em gesto de poder e símbolos de fertilidade associados à força criadora da natureza. Seu culto celebrava o ciclo da vida, o crescimento das colheitas e a vitalidade do próprio faraó, considerado o mediador entre o divino e o humano. Todos os anos, durante o festival conhecido como a Saída de Min, realizava-se uma das cerimônias religiosas mais importantes do calendário egípcio. Durante esse evento, o faraó desempenhava um papel essencial. Ele deveria demonstrar sua capacidade de garantir a fertilidade da terra e do povo, reafirmando assim sua legitimidade como representante dos deuses na terra. Segundo os papiros encontrados no Templo de Min, em Coptos, o ritual possuía um componente simbólico de renovação vital. O faraó oferecia aos deuses gestos rituais de criação, uma forma de reafirmar o poder divino sobre a natureza. A cerimônia simbolizava a união do governante com o princípio criador, garantindo a prosperidade e o equilíbrio cósmico do Egito. Após esse ato de oferenda, o faraó era acompanhado por sacerdotisas do templo, jovens mulheres consagradas desde a infância ao serviço divino. Elas representavam a energia feminina sagrada, o complemento necessário para a harmonia do universo. A união simbólica entre o faraó e essas sacerdotisas simbolizava a transmissão da força vital de Min à nova geração espiritual do templo. Esses rituais, para os egípcios, não eram escandalosos nem profanos, mas sim expressões da ordem divina da criação. O ato criador, seja humano, natural ou cósmico, era visto como a manifestação mais pura da energia dos deuses. O historiador grego Heródoto, que visitou o Egito no século V a.C., mencionou esses rituais com espanto e admiração. Embora tenha descritos de forma vaga, reconheceu neles uma tradição profundamente religiosa, voltada a manter o equilíbrio entre o céu e a terra. Hoje, estudiosos interpretam a cerimônia de Min como uma representação teatral e simbólica da fertilidade divina, um espetáculo que unia mito, política e fé. No Egito Antigo, o faraó não era apenas um governante, ele era o eixo do cosmos, e cada gesto seu tinha valor místico e espiritual. Entre todos os rituais do Egito Antigo, talvez nenhum tenha sido tão enigmático quanto o que os papiros chamavam de a união com Osíris, uma cerimônia que marcava o momento mais sagrado da preparação das múmias reais. Osíris era o deus da morte, da ressurreição e da eternidade. Segundo o mito, ele foi assassinado e desmembrado por seu irmão Sete, mas sua esposa e irmã, Ísis, reuniu seus fragmentos e o trouxe de volta à vida. Dessa união milagrosa nasceu Horus, o herdeiro do trono divino. Esse mito formava a base espiritual da crença egípcia na vida após a morte. Durante a mumificação dos faraós, sacerdotes e sacerdotisas do culto de Ísis recriavam simbolicamente essa história. O corpo do rei morto representava Osíris, o ritual visava restaurar sua energia vital, garantindo sua ascensão ao além.
Alguns papiros encontrados na necrópole de Tebas descrevem essa cerimônia como uma reencenação sagrada. Uma sacerdotisa, representando Ísis, realizava gestos rituais diante do corpo real, recitando cânticos e fórmulas de renascimento. Acreditava-se que, por meio desse ato simbólico, a força criadora dos deuses era reativada no faraó, permitindo-lhe renascer como Osíris no mundo espiritual. O arqueólogo francês Jean-Claude Goyon, em um estudo publicado em 1972, sugeriu que esses rituais representavam a ligação mística entre a morte e a fertilidade, onde o fim de um ciclo dava origem a outro. Assim, o corpo não era visto como algo profano, mas como um veículo de transformação. A simbologia desse rito era profunda. A morte não representava o fim, mas a passagem necessária para o renascimento. A união com Osíris era, portanto, a reintegração da alma na ordem cósmica. Na visão egípcia, a sexualidade, a criação e a morte faziam parte de um mesmo fluxo divino. O que para o olhar moderno pode parecer contraditório, para eles era a expressão máxima da continuidade da vida. Essa perspectiva revela como o Egito antigo via o universo. Tudo o que nasce deve morrer, e tudo o que morre pode renascer, desde que o rito sagrado seja cumprido com precisão e devoção. Entre todas as divindades do Egito antigo, poucas eram tão queridas e reverenciadas quanto Bastet, a deusa com cabeça de gato. Ela representava a fertilidade, a alegria, a proteção do lar e o amor, mas também o instinto e a sensualidade da natureza. Seu principal centro de adoração era a cidade de Bubastes, localizada no delta do Nilo. Ali, todos os anos, acontecia um dos festivais religiosos mais famosos de toda a antiguidade, o Festival de Bastet. O historiador grego Heródoto, ao visitar o Egito no século V a.C., escreveu que era a celebração mais alegre e movimentada de todas. Milhares de pessoas vinham de diferentes regiões do país, levando oferendas, música, dança e vinho. Durante os dias do festival, as restrições sociais eram suspensas. O povo acreditava que, naquele momento, Bastet caminhava entre os humanos, trazendo alegria, fertilidade e proteção. Para os egípcios, o gato era um animal sagrado, uma manifestação viva da própria deusa. Matar um gato, mesmo por acidente, era considerado um crime gravíssimo. Eles viviam nos templos, eram alimentados pelos sacerdotes e, quando morriam, eram mumificados e sepultados com rituais elaborados. As cerimônias dedicadas a Bastet expressavam a harmonia entre o homem e a natureza. Acreditava-se que o instinto animal era uma forma de sabedoria divina, uma energia pura que os humanos deviam compreender e respeitar. Alguns rituais do templo simbolizavam a união espiritual entre o humano e o animal, representando a fusão entre o corpo e o espírito, a razão e o instinto. Esses atos, que hoje nos parecem estranhos, tinham um profundo significado místico e cósmico. Unir-se ao aspecto animal da deusa era, para os egípcios, unir-se à própria força criadora da natureza. Escavações em Bubastes revelaram amuletos, inscrições e estátuas representando Bastet não apenas como uma protetora, mas como uma ponte entre o humano e o divino. Ela lembrava aos fiéis que o instinto, aquilo que muitas culturas posteriores considerariam pecaminoso, era, no Egito, um dom sagrado concedido pelos deuses. Para os antigos egípcios, celebrar Bastet era celebrar a vida em toda a sua complexidade: a alegria, o prazer, o nascimento, a morte e o renascimento. Tudo fazia parte da grande teia da criação. No coração das antigas cidades egípcias, existiam locais conhecidos como casas da cerveja, espaços onde as pessoas se reuniam não apenas para beber, mas também para celebrar a música, a dança e a comunhão espiritual. Esses lugares não eram simples tavernas, eram extensões dos templos, regidos por sacerdotisas que uniam o prazer e a devoção em um mesmo gesto ritual. A cerveja, no Egito, possuía um valor sagrado. Segundo a mitologia, foi a deusa Thor, a senhora do amor, quem ensinou os humanos a prepará-la. Ela usou a bebida para acalmar sua fúria quando, em forma de leoa, quase destruiu a humanidade. Desde então, a cerveja passou a simbolizar a alegria divina e o esquecimento das dores humanas. Nos festivais de Hathor e Bastet, os templos abriam as portas para grandes celebrações. Homens e mulheres, ricos e pobres, dançavam juntos, cantavam e partilhavam bebida em honra às divindades. Dentro desses espaços, a música, o corpo e o êxtase eram considerados meios legítimos de alcançar o divino. Os papiros do templo de Dendera, dedicados a Hathor, descrevem a existência de sacerdotisas do prazer sagrado, conhecidas como Emut Nechtgir, literalmente, servas de Deus. Elas não eram mulheres comuns, mas iniciadas em rituais de pureza e oferenda corporal. Seu papel era representar a energia feminina da criação, unindo o humano e o divino através da arte, da dança e do contato espiritual.
Em certos festivais, essas sacerdotisas desempenhavam rituais de bênção sobre os participantes, um ato que simbolizava a fertilidade da terra e a renovação do espírito. O corpo, nesse contexto, não era visto como objeto de desejo, mas como instrumento da harmonia cósmica. Muitos historiadores modernos utilizam o termo prostituição sagrada para descrever esse fenômeno, mas a expressão é imprecisa. Na realidade, essas mulheres eram sacerdotisas, artistas e curandeiras espirituais, e sua atuação tinha um caráter simbólico e místico, não comercial. O Egito Antigo compreendia algo que o mundo moderno muitas vezes esqueceu: que o prazer, quando ritualizado, podia se tornar uma forma de oração. Que o corpo, longe de ser impuro, era um templo vivo, capaz de canalizar a energia dos deuses. Essas tradições sobreviveram, em fragmentos, por milênios, nas músicas, nas danças e nos mitos que ainda hoje evocam o poder de Hathor, a deusa que unia amor, beleza e embriaguez divina. Entre todos os costumes do Egito Antigo, poucos causam tanta estranheza ao olhar moderno quanto as uniões dentro da própria família real. O que muitas vezes é mencionado superficialmente, como uma curiosidade histórica, possui, na verdade, raízes profundas em uma concepção espiritual que definia o próprio papel do faraó no universo. Para os egípcios, a realeza não era apenas uma posição política. O faraó era visto como descendente direto dos deuses, uma ponte viva entre o céu e a terra. E, na mitologia egípcia, os próprios deuses frequentemente se uniam entre irmãos, como Ísis e Osíris, ou Sete e Néftis. Essas relações eram símbolos da manutenção da pureza divina, da continuidade de uma essência sagrada que não podia ser misturada com o mundo comum. Seguindo esse modelo, muitos faraós contraíam matrimônio com irmãs, meio-irmãs, sobrinhas e, em alguns casos, filhas. Para eles, isso não era visto como transgressão moral, mas sim como dever religioso. Unir-se a uma mulher fora da família real significaria, segundo sua visão espiritual, diluir o elemento divino da linhagem. A rainha Nefertiti, por exemplo, tornou-se grande esposa real em um período de grande fervor religioso. Tutancâmon casou-se com sua meia-irmã para manter a legitimidade da linhagem após a Revolução de Amarna. Ramsés II desposou diversas filhas, garantindo alianças internas e preservando a tradição sagrada. Esses casamentos não eram apenas alianças familiares, mas também rituais políticos e religiosos, que reforçavam a imagem do faraó como aquele que mantém a ordem, o guardião da Ma'at, o princípio cósmico de equilíbrio. No entanto, essa prática teve consequências biológicas que hoje conseguimos medir. Estudos de DNA realizados em múmias reais, como a de Tutancâmon, revelam sinais de endogamia prolongada. Malformações ósseas, fragilidade física e alta mortalidade infantil entre os príncipes e princesas da realeza. À época, porém, esse custo não era compreendido. Para o egípcio antigo, o mais importante era preservar a pureza espiritual do trono. As princesas reais eram educadas desde cedo para compreender que suas vidas estavam a serviço de uma missão divina. Ser esposa do faraó, mesmo quando ele era pai ou irmão, era visto como uma honra religiosa, não como algo questionável. A lógica era simples, dentro do pensamento da época. Se o faraó representava os deuses na terra, sua família também era parte da esfera divina. E aquilo que era divino estava acima das normas humanas. Essa prática mostra um ponto essencial sobre o Egito Antigo. Ele era uma civilização onde o mito, a política e a fé eram inseparáveis. Para entender suas escolhas, é preciso entrar em sua visão de mundo, um universo onde cada gesto tinha peso cósmico, e onde manter a linhagem divina era preservar a própria ordem do mundo. O Egito Antigo possuía uma série de festivais anuais dedicados a diferentes deuses, nos quais os limites normais de comportamento social eram temporariamente suspensos. Durante esses eventos, acreditava-se que os participantes podiam aproximar-se do divino, em estados de êxtase, música e dança. Um dos festivais mais conhecidos era o dedicado à deusa Hathor, a senhora do amor e da alegria. Segundo a mitologia, Hathor assumirá a forma de leoa furiosa e quase destruiu a humanidade, sendo acalmada apenas pela embriaguez simbólica proporcionada pela cerveja sagrada. O festival, portanto, recriava essa história. Por alguns dias, a comunidade experimentava a liberação das restrições cotidianas, celebrando a vida em sua totalidade. Durante essas celebrações, a música, a dança e a bebida não eram apenas entretenimento, eram instrumentos rituais de união com os deuses. O corpo e o espírito se fundiam no ritmo da festa, e todos participavam de forma coletiva. A transgressão temporária das normas sociais era interpretada como ato religioso, uma oportunidade de tocar o sagrado. Os templos forneciam espaços, alimentos, bebidas e instrumentos musicais, garantindo que o ritual fosse realizado corretamente.
Os textos egípcios antigos enfatizam que esses momentos de êxtase eram formas de experiência direta com a energia divina, permitindo que os humanos se sentissem próximos dos deuses em liberdade e alegria. É importante compreender que, dentro da cosmovisão egípcia, a liberação ritualizada tinha significado cósmico. Os deuses não estavam sujeitos às restrições humanas, e imitá-los, mesmo por breves períodos, aproximava os mortais da ordem divina. Para os antigos egípcios, esses festivais reforçavam a coesão social, espiritual e política, enquanto lembravam a todos que a vida humana era inseparável da ordem cósmica. Historiadores como Heródoto descreveram esses eventos com surpresa, notando a intensidade da celebração e a dedicação à deusa. Mesmo para os padrões de sua época, a energia e a liberdade desses rituais eram impressionantes. Esses festivais mostram como o Egito Antigo entendia o prazer, a música, o corpo e a bebida como instrumentos de espiritualidade, elementos que, em sua visão, ajudavam a manter a harmonia entre humanos e deuses, entre o mundo visível e o invisível. Depois de explorar os 7 grandes rituais e práticas do Egito Antigo, é natural perguntar: como uma civilização capaz de criar pirâmides, desenvolver escrita, matemática e medicina avançada também praticava rituais tão diferentes dos nossos padrões atuais? A resposta está na cosmovisão egípcia. Para eles, sexualidade, prazer, morte e poder não eram separados, faziam parte de um mesmo fluxo cósmico. O corpo era visto como instrumento da vida e da criação, e o sagrado e o profano estavam profundamente entrelaçados. O conceito de consentimento individual, como entendemos hoje, não existia. Os indivíduos pertenciam à família, ao templo ou ao Estado dentro de um sistema hierárquico e religioso. É importante lembrar que essas práticas não eram universais. A maioria da população provavelmente vivia uma vida relativamente convencional, seguindo normas sociais de casamento, trabalho e religião. Os rituais extremos eram reservados à elite, sacerdotes e membros da família real, mas devido à sua posição de poder, influenciavam normas e padrões em toda a sociedade. Quando os arqueólogos modernos descobriram evidências desses rituais, enfrentaram um dilema: revelar tudo ou apresentar apenas a versão romântica do Egito Antigo. Durante décadas, escolheram proteger a imagem inspiradora, selando papiros e usando linguagem eufemística. O resultado foi uma visão incompleta da história, que hoje podemos complementar com estudos arqueológicos e interpretação crítica. O estudo desses rituais nos ensina algo profundo. Civilizações admiradas por suas realizações também tinham práticas que hoje consideramos desconcertantes ou repreensíveis. O Egito Antigo nos lembra que a humanidade é capaz de criar beleza extraordinária e, ao mesmo tempo, normalizar atos que nos chocam. Ao olhar para essas práticas, não devemos apenas julgar, devemos entender o contexto, reconhecer o mito, a religião e a política que moldavam cada ato. E, sobretudo, podemos refletir sobre o presente, como nossos próprios valores e normas podem ser interpretados por civilizações futuras. Quais práticas hoje aceitas poderiam ser vistas com estranhamento ou horror no futuro? Desenterrar essas verdades não é desonrar o passado, é honrá-lo plenamente, reconhecendo tanto sua grandeza quanto suas sombras. Só quando compreendemos o quadro completo podemos aprender da história, valorizando seus avanços e evitando repetir seus erros. O Egito Antigo nos oferece uma lição universal: a complexidade humana é sempre dupla, capaz de criação e destruição, de beleza e crueldade. E é nossa responsabilidade, hoje, estudar, refletir e agir de forma ética, construindo sobre os melhores legados enquanto aprendemos com os erros do passado. O Egito Antigo é frequentemente lembrado por suas pirâmides majestosas, templos imponentes e uma mitologia rica e fascinante, mas a vida cotidiana e os rituais de seus habitantes eram muito mais complexos e, por vezes, perturbadores do ponto de vista moderno. Cada ato, cada cerimônia, tinha um significado religioso ou simbólico profundo, e o que hoje nos choca era, para eles, parte de uma lógica espiritual e social bem definida. Essa dualidade entre a grandiosidade visível e os rituais ocultos revela que a civilização egípcia não pode ser compreendida apenas pelos monumentos que deixou. Em 1923, uma descoberta arqueológica em um templo selado de Karnak, em Luxor, trouxe à luz documentos que mudariam para sempre a percepção de alguns estudiosos sobre a espiritualidade egípcia. Liderada pelo arqueólogo Pierre Lau, a equipe encontrou uma série de papiros que descreviam rituais realizados por sacerdotes e sacerdotisas. Diferente de relíquias de ouro ou túmulos de faraós, esses textos abordavam práticas profundamente simbólicas, muitas envolvendo a sexualidade como instrumento de poder, fertilidade e conexão com o divino. Esses papiros revelavam que certos rituais sexuais não eram apenas permissões sociais, mas obrigatórios dentro de contextos religiosos específicos, onde a relação entre humanos e deuses era mediada por atos corporais.
Para os arqueólogos da década de 1920, acostumados a padrões acadêmicos relativamente liberais, essas descobertas foram perturbadoras. Os textos descreviam cerimônias ritualizadas, envolvendo desde a juventude até a realeza, e deixavam claro que os egípcios antigos possuíam uma percepção da sexualidade totalmente diferente da nossa. Catalogados, fotografados e guardados em arquivos de acesso restrito, os papiros só foram publicados academicamente em 1996, mais de 70 anos depois. A publicação limitada reflete o choque que tais práticas causariam ao público geral, pois contradiziam a imagem popular do Egito como uma civilização nobre, mística e moralmente elevada. Na realidade, os papiros revelavam práticas sistemáticas, ritualizadas e profundamente integradas ao culto religioso, incluindo aspectos que hoje são incompreensíveis para nós. Entre os rituais documentados, a cerimônia de Min, o deus da fertilidade masculina, era uma das mais centrais. Min representava a energia vital da criação, da reprodução e da sexualidade masculina, e sua imagem sempre incluía símbolos explícitos de virilidade. Durante o festival anual em sua homenagem, o faraó desempenhava um papel ativo como mediador entre os deuses e a terra, com a missão de garantir a fertilidade e prosperidade do Egito, sendo seu corpo visto como veículo de poder espiritual. A complexidade da cerimônia de Min refletia a crença egípcia de que a fertilidade da terra estava diretamente ligada à capacidade dos deuses de manifestar sua energia vital através dos rituais humanos. Sacerdotisas e jovens iniciadas eram apresentadas ao faraó como parte de um processo simbólico de transmissão de poder. Para os egípcios, cada ato tinha significado cósmico, uma forma de manter o equilíbrio entre o humano, o divino e o mundo natural. Outro ritual fascinante era a preparação das múmias reais, que incluía elementos de simbolismo extremo. Inspirado pelo mito de Osíris, a morte e a ressurreição eram encenadas de forma ritualística, reforçando a crença de que a vida após a morte era uma continuação da ordem cósmica. Sacerdotisas representando Ísis desempenhavam papéis centrais nesse processo, reafirmando que a sexualidade, mesmo em contextos simbólicos ou místicos, era vista como uma força criativa essencial. O culto a Bastet, a deusa gato, demonstrava outra dimensão da espiritualidade egípcia, a relação entre humanidade e natureza. Bastet não era apenas protetora, mas simbolizava instinto, prazer e fertilidade. Seus festivais permitiam que os humanos celebrassem a vida de forma coletiva, honrando os ciclos naturais e a própria força da criação. Animais sagrados, especialmente os gatos, eram vistos como veículos da divindade, integrando o instinto e a espiritualidade humana. As casas da cerveja representavam a fusão entre religião, economia e vida social. Embora o nome sugira apenas produção de bebida, essas instituições estavam profundamente ligadas aos templos e ao culto da fertilidade e do prazer sagrado. Sacerdotisas desempenhavam papéis de mediação, e o corpo humano era entendido como um instrumento de energia vital, essencial para manter a harmonia entre deuses e humanos. Assim, o que hoje poderíamos classificar como entretenimento ou transgressão era, para eles, rito religioso. A sexualidade, para o Egito Antigo, não era considerada impura, mas uma expressão de poder criativo e cósmico. Diferente das religiões abraâmicas posteriores, o corpo e o espírito eram integrados, e cada ato humano podia refletir ou canalizar a energia divina. Compreender essa perspectiva é essencial para interpretar os rituais egípcios sem reduzi-los a sensacionalismo. Eles eram, acima de tudo, sistemas complexos de simbolismo religioso, social e político. Entre os registros mais controversos estão os ritos de iniciação feminina, realizados dentro de templos e relacionados ao serviço religioso. Meninas de famílias sacerdotais ou nobres eram preparadas desde cedo para ocupar funções específicas, e certos rituais físicos eram considerados necessários para torná-las aptas a desempenhar suas funções sagradas. Esses procedimentos, descritos nos papiros médicos, eram vistos como formas de purificação e integração ao mundo divino, e não meramente como práticas sociais ou arbitrárias. A endogamia entre a realeza egípcia é outro aspecto que exige compreensão contextual. O casamento entre irmãos, pais e filhas, ou outros parentes próximos, tinha a função de preservar a linhagem divina do faraó. Para os egípcios, a pureza da linha sanguínea não era apenas política, mas espiritual. Mantinha intacto o poder divino que cada rei e rainha possuía como representante dos deuses na terra. A perspectiva moderna, no entanto, nos permite enxergar também os efeitos biológicos e genéticos dessas práticas. Tutankhamon, por exemplo, demonstra claramente como essas políticas familiares afetavam a saúde. Estudos genéticos e análises ósseas indicam sinais de doenças congênitas, malformações e fragilidade física, consequências diretas da endogamia prolongada. Para os egípcios, no entanto,
A preservação da ordem cósmica e da pureza divina estava acima das preocupações de bem-estar individual. Essa tensão entre poder espiritual e saúde física é uma das chaves para entender a lógica interna da elite egípcia. A sexualidade nos festivais religiosos era igualmente integrada à experiência do divino. Durante celebrações anuais dedicadas a Hathor, Min e Bastet, os egípcios acreditavam que a liberdade, a música, o canto e a dança criavam uma atmosfera em que o humano podia refletir a energia divina. A embriaguez ritualizada, o movimento coletivo e a entrega ao prazer eram interpretados como formas de comunhão com os deuses, permitindo que os participantes experimentassem estados de consciência próximos ao sagrado. O papel das sacerdotisas nesses festivais era fundamental. Elas não apenas conduziam cerimônias, mas simbolizavam a própria energia feminina da criação. Suas funções incluíam instrução dos iniciados, mediação entre participantes e deuses, e condução de ritos de fertilidade. O corpo, neste contexto, não era apenas simbólico, era um instrumento de ligação entre o mundo humano e o divino, reforçando a importância da corporeidade nas práticas religiosas egípcias. Os templos eram, portanto, centros multifuncionais, locais de culto, educação, política e até economia. Alguns templos administravam propriedades, tributos e até as chamadas casas da cerveja, mostrando que o sagrado e o prático se entrelaçavam. As mulheres designadas a essas funções tinham um papel duplo, serviam à ordem espiritual e também mantinham a estabilidade social, garantindo que os rituais e a produção de bens essenciais fossem cumpridos de acordo com os padrões religiosos. A prática da mumificação real e a conexão com Osíris revelam uma concepção de morte e ressurreição como processo ativo. O ritual não era apenas simbólico, mas era pensado para recriar mitos de fertilidade e renascimento. Sacerdotisas, agindo como representantes de Ísis, desempenhavam papéis que refletiam a narrativa mitológica, reforçando a crença de que o faraó continuaria a exercer sua função divina no pós-vida, assegurando a ordem do cosmos. O culto aos deuses animais, como Bastet, demonstra a profunda relação entre humanos e o mundo natural. Animais sagrados eram tratados com reverência extrema, integrando rituais, festivais e crenças sobre fertilidade, proteção e instinto. A ligação entre humano e animal, vista nos textos e amuletos, reforça a ideia de que o Egito Antigo via a natureza como manifestação direta do divino, e que a interação com ela era essencial para o equilíbrio espiritual. As mulheres sacerdotisas, em particular, simbolizavam a ponte entre energia natural e espiritual. Elas eram responsáveis por transmitir conhecimento, conduzir rituais de fertilidade e garantir que a energia vital fluísse adequadamente dentro do templo. Cada ação, desde a dança até a instrução dos iniciados, era considerada uma expressão da harmonia cósmica, reforçando que o corpo humano, longe de ser proibido, era um veículo sagrado de poder e aprendizado. Um dos elementos mais fascinantes desses registros é a percepção egípcia da sexualidade como força criativa universal. Não havia separação rígida entre sagrado e profano. Cada ato, mesmo dentro de um contexto cotidiano, podia refletir ou canalizar energia divina. Esse entendimento explica por que certos rituais, que hoje nos parecem chocantes ou transgressivos, eram para eles instrumentos de equilíbrio, fertilidade e continuidade da ordem cósmica. Outro aspecto central da religiosidade egípcia era a interação entre mito e ritual. Os egípcios não viam os deuses como figuras distantes. Eles acreditavam que os eventos míticos podiam ser reproduzidos na realidade por meio de cerimônias humanas. Cada festival ou rito não era apenas simbólico. Era uma reencenação viva da história cósmica, em que os participantes, por meio de gestos, palavras e objetos sagrados, tornavam presente a narrativa divina no mundo terreno. A relação entre faraó e sacerdotes era de profunda interdependência. O faraó era o representante supremo dos deuses, e os sacerdotes eram responsáveis por garantir que os rituais fossem realizados corretamente, mantendo a ordem do universo. Essa hierarquia ritual refletia diretamente a organização social egípcia. Quanto mais próximo do poder divino, maior a responsabilidade de agir de forma a preservar a harmonia entre humanos, deuses e natureza. A educação das crianças na elite egípcia também tinha forte dimensão ritual. Desde a infância, meninos e meninas de famílias nobres eram preparados para cumprir papéis específicos dentro do templo ou da corte. O aprendizado incluía música, escrita hieroglífica, magia, astronomia e, sobretudo, a compreensão do significado espiritual de seus corpos e atos. Cada gesto, desde a postura ao caminhar até a pronúncia correta de um encantamento, era uma forma de conectar-se com as forças cósmicas. A sexualidade feminina no contexto religioso estava intrinsecamente ligada ao conceito de fertilidade e à energia criativa. As mulheres sacerdotisas eram vistas como canal de poder divino, e sua participação em rituais, dança e cantos sagrados reforçava a vitalidade do templo e da sociedade.
A visão egípcia do corpo feminino combinava respeito, função espiritual e simbolismo cósmico, em contraste com normas modernas que separam corpo, moralidade e religião. Os festivais coletivos, como os dedicados a Hathor ou Bastet, também tinham função social além da espiritual. Eles promoviam a coesão comunitária, reforçavam alianças políticas e lembravam a população da importância de honrar os deuses. Durante esses eventos, a música, a dança e a bebida eram meios de expressar gratidão, alegria e devoção, permitindo que cada indivíduo sentisse-se parte de uma ordem maior e conectada com a divindade. A mumificação, além de seu papel espiritual, funcionava como um instrumento de poder simbólico e político. As múmias reais eram objetos de culto, lembrando a população da presença contínua do faraó e legitimando sua autoridade mesmo após a morte. Cada gesto realizado pelos sacerdotes durante o embalsamamento era cuidadosamente codificado, reforçando a narrativa de ressurreição e eternidade que sustentava o conceito de governança divina. A veneração de animais sagrados demonstrava como o Egito antigo via a natureza como intermediária do divino. Gatos, ibis, crocodilos e bovinos eram tratados com extremo cuidado, refletindo a crença de que cada espécie possuía uma energia espiritual única. A interação com esses animais não era apenas simbólica. Ela estruturava rituais de fertilidade, proteção e saúde, reforçando a integração entre humanos, deuses e o mundo natural. A complexidade do culto egípcio está também na forma como combinava prática, mito e simbologia. Por exemplo, o ritual de Min não era apenas sobre fertilidade, era uma manifestação visível da ordem cósmica. Cada gesto, cada objeto usado no templo e cada palavra recitada tinha múltiplos níveis de significado, que iam do imediato ao universal. Para os egípcios, entender o ritual significava compreender o próprio funcionamento do cosmos. O papel dos templos como centros multifuncionais demonstra que religião, economia e política estavam profundamente entrelaçadas. Além de conduzir rituais e festivais, os templos administravam terras, impostos e propriedades, sendo responsáveis por uma parte significativa da riqueza do Estado. Isso reforçava a ideia de que o sagrado não existia isolado, mas permeava todos os aspectos da vida, incluindo política, comércio e justiça social. Finalmente, a visão egípcia da sexualidade como força criativa nos mostra que corpo, prazer e devoção eram vistos como instrumentos de equilíbrio cósmico. Diferente da moralidade moderna, que frequentemente separa corpo e espírito, no Egito antigo o corpo humano era um veículo de energia vital capaz de influenciar a fertilidade da terra, a prosperidade da sociedade e a harmonia entre humanos e deuses. Entender essa perspectiva é essencial para interpretar corretamente rituais que, vistos fora de contexto, poderiam parecer chocantes ou incompreensíveis. A visão egípcia da sexualidade como força criativa também se refletia em práticas médicas e rituais de purificação. Papiros médicos e textos religiosos descrevem procedimentos realizados em jovens iniciadas para garantir sua capacidade de servir aos deuses. Embora hoje pareçam extremos, esses atos eram interpretados como rituais de preparação espiritual, integrando corpo, mente e energia vital de maneira simbólica e sagrada. A endogamia real, embora chocante para padrões modernos, tinha função central na manutenção do poder e da legitimidade. Ao casar-se dentro da própria família, os faraós preservavam a divindade herdada e reforçavam a ideia de que a realeza era uma manifestação direta dos deuses. Esse sistema criava uma elite isolada, cujos membros tinham responsabilidades espirituais e políticas enormes, mas também enfrentavam consequências físicas e genéticas significativas. Tutankhamon é um exemplo clássico do impacto da endogamia. A análise de seu DNA revelou múltiplas condições genéticas, deformidades físicas e fragilidade. Para os egípcios, no entanto, essas questões eram secundárias diante da necessidade de manter a linha divina pura. Sua vida curta e os problemas de saúde ilustram como os princípios religiosos e cósmicos muitas vezes se sobrepunham às necessidades biológicas individuais. Os rituais de fertilidade do culto a Min também refletiam uma relação direta entre poder espiritual e terra fértil. Acreditava-se que a vitalidade do faraó influenciava diretamente a colheita e a prosperidade do país. Cada gesto no templo, cada recitação de encantamentos e cada ato simbólico eram considerados essenciais para que a energia divina fluísse adequadamente, reforçando a interdependência entre governante, povo e cosmos. O culto a Bastet e a interação com animais sagrados ilustram a percepção de que o divino se manifesta em múltiplas formas, incluindo seres vivos. Animais considerados sagrados eram venerados e integrados a cerimônias de proteção, fertilidade e equilíbrio cósmico. A conexão simbólica entre humanos e animais reforçava a ideia de que a natureza era reflexo direto das forças divinas que sustentavam a ordem do mundo. As casas da cerveja, muitas vezes interpretadas erroneamente como simples locais de produção,
eram verdadeiros centros de atividade ritualizada e social. Além de produzir bebidas para celebrações religiosas, esses espaços garantiam que os participantes dos templos tivessem contato direto com a energia vital transmitida pelos rituais, reforçando a relação entre sustento físico, espiritualidade e coesão comunitária. A educação de sacerdotes e sacerdotisas incluía treinamento ritual, musical, mágico e literário. Cada aprendiz era ensinado a interpretar sinais divinos, conduzir cerimônias e compreender a complexa simbologia que permeava cada gesto no templo. Essa formação tinha como objetivo criar intermediários capazes de canalizar energia divina, garantindo que a população permanecesse conectada à ordem cósmica estabelecida pelos deuses. As cerimônias de ressurreição e a mumificação também reforçavam o conceito de continuidade e imortalidade. Cada ato realizado durante a preparação do corpo visava garantir que o faraó permanecesse presente espiritualmente, servindo como mediador entre deuses e humanos mesmo após a morte. A sexualidade e a energia vital eram componentes essenciais nesse processo, evidenciando que corpo e espírito eram inseparáveis no pensamento religioso egípcio. A relação entre mito e realidade era tão intensa que cada festival ou rito era uma oportunidade de recriar eventos divinos. Essa prática não era considerada ficção ou teatro, mas sim um meio de tornar presente a história sagrada, permitindo que humanos participassem ativamente do equilíbrio cósmico. Os rituais, por mais complexos ou estranhos que nos pareçam, eram fundamentados em uma lógica de harmonia e continuidade universal. O Egito Antigo, portanto, não pode ser entendido apenas através de seus monumentos ou artefatos visíveis. Para compreender verdadeiramente sua sociedade, é necessário examinar os rituais, festivais e práticas espirituais que moldavam o cotidiano e a visão de mundo dos egípcios. Somente assim podemos perceber como o corpo, a sexualidade, a morte e a política estavam profundamente entrelaçados, criando uma civilização de extraordinária complexidade cultural e espiritual. A percepção egípcia da sexualidade como ferramenta cósmica se reflete também nos rituais de iniciação masculina. Jovens aprendizes, filhos de famílias sacerdotais ou nobres, passavam por cerimônias que simbolizavam a transmissão de energia vital, força e conhecimento. Embora esses rituais envolvessem atos que hoje nos chocam, para os egípcios eles representavam uma preparação espiritual, garantindo que os futuros líderes e sacerdotes fossem canais da ordem divina. Os papiros descrevem detalhadamente como a instrução incluía elementos de magia, recitação de encantamentos e interação com símbolos sagrados. Cada gesto, cada palavra pronunciada tinha o objetivo de alinhar o corpo e a mente do iniciado com as forças cósmicas. Para os egípcios, esse alinhamento não era apenas simbólico, mas real. A harmonia do indivíduo refletia diretamente a harmonia do mundo, e qualquer falha podia desequilibrar a sociedade e o universo. A sexualidade ritualizada, presente em festivais e templos, estava fortemente ligada à fertilidade da terra e da população. Sacerdotisas e sacerdotes não apenas conduziam os rituais, mas também representavam entidades divinas, personificando a energia criativa de deuses como Min, Hathor e Baster. Essa integração de corpo, função religiosa e mitologia mostra como os egípcios entendiam que a ordem cósmica dependia de uma participação ativa da humanidade. O conceito de pureza também permeava a vida social e religiosa. Iniciadas, tanto femininas quanto masculinas, eram submetidas a procedimentos de purificação física e simbólica, que incluíam banhos ritualísticos, jejuns e restrições específicas de contato social. Esses processos garantiam que o corpo estivesse apto a canalizar a energia divina, reforçando a ideia de que a pureza espiritual e física era essencial para a manutenção da ordem cósmica. A importância da sexualidade nos rituais egípcios também aparece nos festivais de embriaguez, onde o consumo excessivo de álcool tinha função simbólica. Os egípcios acreditavam que a intoxicação temporária permitia que os humanos acessassem estados de consciência semelhantes aos de divindades. Durante esses eventos, os participantes eram instruídos a abandonar inibições e a participar de atos de comunhão física, entendidos como manifestações sagradas da energia vital universal. A relação entre corpo e divindade no Egito Antigo era tão estreita que práticas que hoje consideraríamos aberrantes eram vistas como expressão legítima de poder espiritual. A sexualidade, inclusive quando aplicada a rituais de ressurreição ou fertilidade, era entendida como meio de perpetuar a vida e manter a harmonia do cosmos. Essa perspectiva explica por que ações que nos chocam hoje eram, para eles, essenciais para a continuidade da ordem universal. Além disso, a organização social refletia a importância do culto e do poder ritual. Sacerdotes e sacerdotisas tinham status elevado, mas também enormes responsabilidades. Erros nos rituais podiam ser interpretados como ameaças à fertilidade, à colheita ou à estabilidade do reino. Essa ligação direta entre religião,
poder e vida cotidiana mostra que, no Egito Antigo, o sagrado permeava todos os aspectos da existência, e cada ação humana tinha potencial impacto espiritual. Os templos também funcionavam como centros de conhecimento e educação. Não se limitavam à condução de cerimônias, mas ensinavam astronomia, matemática, medicina e magia. A integração entre ciência e espiritualidade era intrínseca à cultura egípcia. Compreender as estrelas, o ciclo do Nilo e o corpo humano era essencial para realizar rituais eficazes e garantir que a energia divina fosse corretamente canalizada. O Egito Antigo possuía uma visão holística do universo, na qual a sexualidade, a morte e a espiritualidade eram indissociáveis. As práticas que hoje nos parecem extremas eram, para eles, instrumentos de equilíbrio cósmico. Cada gesto humano podia influenciar o fluxo da energia divina, tornando a vida cotidiana um processo ritualizado em que corpo, mente e espírito interagiam com as forças do universo. Finalmente, os rituais extremos, como aqueles relacionados à necrofilia simbólica, bestialidade ritual ou iniciação sexual, devem ser interpretados à luz do contexto cultural. Para os egípcios, essas ações não eram transgressões morais, mas meios de imitar e manter a ordem divina. O corpo humano, especialmente o do faraó ou das sacerdotisas, era visto como veículo de manifestação do sagrado, reforçando que a visão egípcia do mundo integrava política, religião e sexualidade de forma inseparável. A compreensão da sexualidade como energia criativa permeava também os rituais de fertilidade agrícola. Sacerdotes e sacerdotisas acreditavam que atos simbólicos ou rituais ligados à reprodução humana tinham efeito direto sobre a fertilidade da terra e a abundância das colheitas. Cada festival ou cerimônia incluía danças, cânticos e, em certos casos, atos corporais considerados sagrados, reforçando a crença de que a vida humana e a prosperidade da sociedade estavam intimamente conectadas. A educação ritual das mulheres iniciadas envolvia instrução em magia, cantos sagrados e dança, todas direcionadas a canalizar a energia vital para a continuidade da ordem cósmica. Seus corpos eram vistos como instrumentos espirituais, e sua entrega às práticas ritualísticas era considerada essencial para manter o equilíbrio entre deuses e humanos. A percepção egípcia do corpo feminino como canal de poder espiritual contrasta fortemente com visões modernas que separam sexualidade e espiritualidade. A endogamia real, que frequentemente chocava observadores externos, era compreendida internamente como garantia de pureza divina e legitimidade política. Faraós que se casavam com irmãs, filhas ou até netas estavam seguindo o modelo estabelecido pela mitologia, em que deuses irmãos e familiares uniam-se para perpetuar sua linhagem. A prática tinha consequências genéticas severas, mas na visão egípcia era um preço necessário para manter a ordem cósmica e a continuidade da dinastia. A sexualidade ritualizada também estava presente em festivais de iniciação de crianças, onde meninos e meninas eram introduzidos aos mistérios da fertilidade e da energia vital sob supervisão de sacerdotes e sacerdotisas. Esses rituais, embora hoje inaceitáveis, eram interpretados como instrumentos pedagógicos e espirituais, preparando jovens para assumir funções futuras dentro da sociedade e do templo, alinhando corpo e mente à ordem sagrada. A conexão entre mitologia e prática ritual é evidente na forma como os egípcios recriavam eventos divinos em cerimônias humanas. Cada ato, desde simples gestos até complexas danças rituais, era uma forma de reviver histórias míticas e, assim, assegurar que os ciclos do cosmos continuassem harmoniosos. Para os egípcios, os rituais não eram meramente simbólicos, eram uma extensão da realidade cósmica, garantindo a interação contínua entre humanos e deuses. Os rituais de ressurreição, ligados a Osíris e à mumificação, ilustram a interdependência entre morte, sexualidade e poder espiritual. Sacerdotisas, atuando como Ísis, realizavam atos que recriavam mitos de concepção e renascimento, garantindo que a energia vital continuasse a fluir. A sexualidade, nesse contexto, não era vista como profana, mas como elemento central da perpetuação da vida e da ordem divina. Os templos egípcios funcionavam como centros de conhecimento, política e espiritualidade. Além de conduzirem rituais e festivais, eles administravam terras, controlavam tributos e coordenavam a educação dos jovens sacerdotes. Essa integração reforçava a ideia de que o sagrado e o secular eram inseparáveis, e que a vida religiosa estruturava todos os aspectos da sociedade, desde economia até moralidade e justiça. A veneração de animais sagrados, como gatos, ibis e touros, evidencia a percepção egípcia de que todas as formas de vida podiam ser manifestações do divino. Rituais envolvendo esses animais buscavam canalizar suas energias espirituais, proteger templos e promover fertilidade. Os participantes acreditavam que a interação correta com esses seres reforçava o equilíbrio cósmico, consolidando a relação entre humanos, natureza e divindade. A preparação ritual de jovens iniciados,
combinando magia, dança, música e sexualidade, revela como os egípcios entendiam o corpo como veículo de energia vital. Cada ato era cuidadosamente coreografado para garantir que a força criativa fluísse adequadamente, permitindo que o indivíduo se tornasse instrumento da harmonia cósmica. O corpo, para eles, não era apenas físico, mas sagrado, capaz de refletir e canalizar o poder dos deuses. Finalmente, a sexualidade ritual, a endogamia e os rituais de iniciação mostram como o Egito Antigo integrava vida, morte, fertilidade e poder espiritual em uma visão holística do mundo. Cada gesto humano tinha potencial impacto cósmico, e os templos funcionavam como epicentros dessa energia. Compreender essas práticas, mesmo quando chocantes, é essencial para perceber como a civilização egípcia estruturava a sociedade, a religião e a própria percepção do cosmos. O papel da sexualidade como força vital e ritualizada nos templos não se limitava a celebrações e festivais. Cada cerimônia, por mais privada que fosse, estava intrinsecamente ligada à manutenção da ordem cósmica, conhecida como Maete. Sacerdotes e sacerdotisas acreditavam que falhas em atos ritualizados podiam causar desequilíbrios, afetando colheitas, saúde pública e até a estabilidade do trono. O sexo, nesse contexto, não era apenas físico, era uma manifestação direta do poder divino na Terra. O Egito Antigo também possuía rituais de iniciação secreta que permaneciam desconhecidos para a maioria da população. Jovens aprendizes, selecionados por linhagens nobres, eram submetidos a cerimônias onde o conhecimento esotérico e a sexualidade ritual se entrelaçavam. O objetivo era preparar indivíduos para funções de liderança espiritual, garantindo que apenas aqueles devidamente iniciados pudessem exercer influência sobre o equilíbrio do mundo físico e espiritual. A percepção de que corpo e alma eram inseparáveis influenciava diretamente práticas médicas, mágicas e espirituais. Textos como o Papiro Ebers e outros tratados médicos egípcios descrevem tratamentos que combinavam ervas, banhos, encantamentos e sexualidade ritualizada, mostrando que a saúde do indivíduo estava conectada à harmonia com os deuses. Cada prática tinha múltiplos níveis, físico, psicológico e espiritual, reforçando a visão holística da vida egípcia. O ritual de fertilidade envolvendo o faraó e sacerdotisas vírgenes, embora chocante hoje, era interpretado como transmissão de energia divina. Os atos não eram apenas sexuais, mas performativos, destinados a garantir a prosperidade da terra, a continuidade da linhagem e a manutenção do favor dos deuses. O público observador, composto por sacerdotes e iniciados, acreditava estar participando ativamente do fluxo cósmico. Os festivais de embriaguez, celebrando deuses como Ator ou Hor, também incluíam elementos de sexualidade ritual. A intoxicação permitia que participantes alcançassem estados alterados de consciência, nos quais limites normais eram suspensos e a comunhão com o divino era intensificada. Embora perturbadores do ponto de vista moderno, esses atos eram vistos como expressão direta da liberdade e da força dos deuses em interação com a humanidade. A complexidade do culto egípcio revela como a moralidade, a política e a religião eram indissociáveis. Cada ação humana no templo, desde o gesto mais simples até o ato sexual mais explícito, possuía significado simbólico. Falhar em cumprir rituais ou interpretar mal as ordens divinas podia resultar em consequências espirituais e materiais, mostrando que a sociedade egípcia estruturava sua ética em torno da manutenção da ordem cósmica, mais do que em normas individuais de comportamento. As casas de cerveja, muitas vezes vistas apenas como centros de produção, funcionavam como espaços ritualizados de socialização e integração religiosa. A entrega das mulheres à função sexual nesses locais não era considerada profana, mas um ato que conectava indivíduos à energia vital do templo. O sistema institucionalizado refletia como religião, economia e sexualidade eram integrados, reforçando a centralidade do templo na vida cotidiana. O culto a Baste e outros deuses animais demonstra a percepção de que a divindade poderia manifestar-se em formas físicas. Interagir com animais sagrados não era apenas simbólico, era um meio de absorver a energia espiritual que esses seres representavam. Sacerdotisas e participantes entendiam que essas práticas fortaleciam tanto a proteção divina quanto a fertilidade e prosperidade do reino. A sexualidade e os rituais de ressurreição conectavam vida, morte e espiritualidade de maneira inseparável. Sacerdotisas e sacerdotes interpretavam os mitos de Osíris, Ísis e outros deuses como modelos a serem replicados, recriando o ciclo de morte e renascimento através de atos simbólicos. Para os egípcios, o corpo humano servia como instrumento que traduzia a energia espiritual em efeitos tangíveis no mundo físico, reforçando a continuidade cósmica. Finalmente, entender o Egito Antigo exige aceitar sua complexidade moral, social e espiritual. As práticas que hoje nos chocam,
como necrofilia ritual, sexualidade infantil ou bestialidade cerimonial, não eram vistas como crimes, mas como elementos integrados de um sistema religioso e social profundo. Para os egípcios, imitar os deuses, mesmo em atos que consideramos aberrantes, era uma forma de manter o equilíbrio universal, garantir fertilidade e perpetuar a ordem cósmica. Somente ao compreender esse contexto podemos interpretar corretamente a história e a cultura dessa civilização milenar.